Olha, essa coisa de todo mundo estar contra a gente é bem esquisita. Muito. Isso é muito esquisito. Mas também pode ser como Adolfo diz, tudo culpa dos judeus. Secretamente gravado no início de 1942, esse trecho de uma conversa franca e despreocupada entre dois humildes soldados alemães aprisionados na Inglaterra é um documento vivo do nível de penetração da ideologia nazista entre os encarregados de sua execução na Segunda Guerra Mundial. Então, hoje é uma videodica deste livro aqui, Soldados sobre Lutar, Matar e Morrer. Quer saber mais sobre isso? Não saia daí. E essa videodica é sobre um excelente livro sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Soldados sobre Lutar, Matar e Morrer, do historiador Solzhenitsyn e do sociólogo especialista em psicologia social, é o Howard Wilser, né? Nomes aqui um pouco difíceis aqui de pronunciar, né? Mas o que vale é a intenção, tá? O livro, gente, eu gostei muito. Eu adoro o assunto Segunda Guerra Mundial, né? Não pelo fato do que aconteceu, mas assim pesquisar mais sobre o assunto, sair daquela ideia, né, só do ensino médio, né, de causas, consequências, né? E aí eu estava assistindo um podcast e que tinha um historiador especialista em Segunda Guerra Mundial. Tá? E eu achei bastante interessante porque eu fiz a minha especialização em História Contemporânea. E quando eu comecei a estudar muito mais, principalmente a História Geral, eu gostei muito de assim, todo tipo de livro interessante sobre a Segunda Guerra Mundial, eu quero ter na minha biblioteca. E aí eu estava vendo esse podcast desse professor especialista em Segunda Guerra Mundial, que ele indicou este livro aqui, que ele é muito interessante para ser usado em sala de aula. Então, professor, qual a importância dessa abordagem aqui, desse livro, feito pelo historiador, na verdade são dois amigos, né? O historiador Solzhenitsyn e o psicólogo Howard Windsor. Eles vão trabalhar com as escutas que estavam sendo feitas por soldados britânicos com soldados alemães. Então, a ideia deles é descobrir, aprofundar a mente desses soldados. Como assim? Será que realmente esses soldados, eles realmente foram feitos uma lavagem cerebral sobre o que é o nazismo, ou será que ele já tem uma predisposição, ou será que naquele contexto de estar na guerra, ele vira praticamente uma máquina de matar? Ou seja, será que o nazismo precisava, foi um gatilho para isso, ou será realmente que eles passaram, não é, por toda essa lavagem cerebral? Então aqui tem uma parte aqui do livro, olha só, vou até ler aqui para vocês, que diz assim: e tudo isso é contado e interpretado de acordo com os marcos históricos, culturais, específicos, o marco referencial, quer dizer, a base, qual é o mundo desse soldado, o que ele acha que é certo, o que ele acha que é errado, não é? Quer dizer, quais são os valores que esses soldados têm e será que eles vão levar esses valores para a guerra? Então, olha aí, são eles que queremos reconstruir e descrever nesse livro, para entender o que era o mundo dos soldados, como eles viram a si mesmo, né, viu a si mesmo, e os oponentes. O que pensavam sobre Adolf Hitler e o nazismo? Por que persistiam lutando, mesmo quando a guerra já parecia perdida? Então, galera, geralmente que quando a gente está na sala de aula e a gente está explicando sobre o contexto tanto da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, a gente trabalha com a ideia do nacionalismo.
né? Aquela ideia de você morrer pela sua nação, de você lutar por ela, pensar no futuro da sua nação, né? Mesmo que nesse ponto você tenha que perder a sua vida. Então, essa ideia do nacionalismo ele foi muito utilizada na Primeira Guerra e teve até agora, em 2023, que um filme que concorreu ao Oscar, que é um filme alemão, né? Que é Nada de Novo no Front, que é baseado em um livro e que mostra a história do ponto de vista também dos soldados. Ou seja, aquela ideia daquela empolgação, tanto é que no início do filme você vê os soldados alemães empolgados, quer dizer, e eles ali no meio da guerra tendo que mostrar quem eles eram, se eles aceitavam, né, ser aquela pessoa pacífica ou se transformar em algo, né, violento para poder sobreviver. O filme fala muito sobre isso, essa desilusão dos soldados quando estão na Primeira Guerra Mundial. Quando a gente vai para a Segunda Guerra Mundial, nós temos também aí, que no caso do livro fica focado também, na teoria, né, nas ideologias, né, nazistas. Aquela ideia de você, né, de você, no caso, vingar a Alemanha pelo Tratado de Versalhes, né, aquele revanchismo que o Hitler tem e que ele joga isso. Todos os discursos do Hitler são inflamados, todos os discursos dele, né, é baseado naquele ódio, principalmente em cima dos judeus. Então ele coloca aquela ideia da crise alemã, né, todas aquelas concessões, todos aqueles artigos impostos em cima da Alemanha, então vai criando aquele ar de revanchismo, né, e aquele ódio em cima de revidar, principalmente com as nações vencedoras, principalmente a Inglaterra e a França, devido ao Tratado de Versalhes, né, feito pelas duas, tá, que a Alemanha foi obrigada a assinar, que tinha mais de 400 artigos. Então, tendo esse contexto que a gente usa em sala de aula, esse livro aqui ele é muito bom, porque ele vai tratar justamente isso. Essas escutas desses soldados, a gente consegue perceber, gente, o livro, ele tem em torno, vou pegar aqui, ele tem em torno aqui de quase 500 páginas, 468 páginas. E alguns relatos que eles vão trabalhando são bem pesados, que essa que é a ideia. Trabalhar ali a parte da mente humana. Então, por exemplo, tem uma situação, é uma das primeiras que é narrado, de dois garotos russos, tem em torno de 15 anos, eles são presos por soldados alemães, e os dois garotos russos são obrigados a cavar a própria cova, né? E aí, isso eles narrando, eles lembrando na prisão, né? Eu dei um tiro nele tão forte que o corpo dele nem caiu na cova, pulou a cova, né? Quer dizer, passou por cima da cova. E aí o segundo garoto russo que estava vivo coloca o amigo dele lá na cova. Então a gente vê a ideia da maldade humana aí. E também da loucura deles que tem, né? E também tem a ideia do saudosismo deles. Mas tem uma coisa aqui que o livro mostra, tá? Que tem alguns tópicos aqui. Vou ler alguns tópicos para vocês aqui. Fala sobre o sentimento dos soldados, isso são as escutas, tá? A confiança na vitória, a confiança no Führer, né? A confiança no Hitler, tá? A ideia da ideologia, os valores militares, o que eles pensavam dos italianos e dos japoneses. Tem uma coisa trabalhada aqui no livro, que é uma conversa de dois alemães que estavam presos, e que eles lembram todas as coisas que o Hitler fez, crescimento econômico, crescimento da própria cultura, do patrimônio histórico da Alemanha, né? E aí é trabalhado aqui como se fosse tipo um certo delírio, porque a guerra já estava acabando, já estava chegando já em 45, mas aquela ideia deles lembrarem do que o Hitler fez pelo povo alemão. Olha só. As pessoas podem pensar o que quiserem sobre o nazismo. Adolf Hitler é o Führer
e já fez até agora muitíssimas coisas pelo povo alemão. Finalmente, as pessoas podem se orgulhar novamente do próprio povo. Não se pode esquecer isso jamais. Não há nada, absolutamente nada, que possa ser desmentido, ainda que eu possa assegurar que ele será o coveiro do Reich alemão. Exato. Sem nenhuma dúvida. Então ele mostra esses dois soldados conversando e é feito esse comentário aqui, né? Um documento bastante peculiar, o Führer, como Adolf Hitler é chamado em quase todos os protocolos das escutas, fez pelo povo alemão, na visão dos dois interlocutores, muitíssimas coisas, um fato histórico que ninguém deveria esquecer, nem jamais poderia ser desmentido. Essa avaliação colide frontalmente com a ideia também apresentada em uníssono, segundo a qual Hitler seria o coveiro do Reich alemão. É possível coordenar essas perspectivas aparentemente tão conflitantes, ou os dois soldados são esquizofrênicos? Certamente não são. Esse curto diálogo serve apenas para ilustrar o que compreendemos sob o conceito de confiança no Führer. A conversa corre em março de 45, momento em que a derrota já não estava mais em discussão. A partir de 43, as dúvidas quanto às aptidões militares de Hitler começavam a se espalhar. Então, você consegue perceber que eles tentam analisar esse mundo dos soldados. Porque você tinha aí pessoas comuns que foram para a guerra, né? Estudantes, professores, pessoas comuns, né? E que, de alguma maneira, foi feita aquela lavagem, eu vou morrer pelo meu salvador, que era, no caso, Hitler. Assim como tem pessoa aqui, assim como tem relatos de alguns soldados que eles fazem o mal porque eles estão no meio ali daquele grupo. Então, para colocar uma moral, né, tipo assim, tá todo mundo matando, tá todo mundo ali, né, fazendo alguma atrocidade, então eu também tenho que ser forte dessa maneira. Então, olha só a visão desse soldado. Outros, né, eles conseguem colocar relatos de soldados que morreram por não fazer o que era o necessário em uma guerra. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa videodica, né, do livro Soldados sobre Lutar, Matar e Morrer, então não esqueça de assinar meu canal, curtir esse vídeo e compartilhar, ok? Então, até a próxima. Tchau, pessoal.